O Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki e colaboradores. Introdução. A economia do mundo está em frangalhos. Seu emprego está ameaçado, se você ainda tem um. E você sabe o que mais? Venho dizendo isso há anos. Foi preciso um colapso financeiro global para que muitos prestassem atenção nisso. Mas este livro não é sobre como ou por que tudo desmoronou. É sobre o porquê de essas notícias ruins poderem tornar-se muito boas, desde que você saiba o que fazer a respeito. Eu aprendi sobre negócios com duas pessoas. Meu pai, que era muito bem formado academicamente, além de um alto funcionário do governo, e o pai de meu melhor amigo, que estudou até a 8ª série e era um milionário self-made. Meu verdadeiro pai passou por problemas financeiros a vida toda e, ao morrer, tinha pouco a mostrar por seus longos anos de trabalho árduo. O pai do meu melhor amigo se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. Passei a pensar nesses dois homens como meu pai pobre e meu pai rico. Eu amava e admirava muito meu pai de verdade e prometi que iria ajudar o maior número de pessoas possível para que elas não sofressem os tipos de indignidade e fracassos que assolaram o caminho de meu pai pobre. Depois que saí de casa, passei por todo tipo de experiência. Servi na Marinha como piloto de helicóptero de combate no Vietnã, fui trabalhar para a Xerox, começando como seu pior vendedor e saindo 4 anos mais tarde como o melhor. Criei vários negócios internacionais multimilionários após sair da Xerox e fui capaz de me aposentar com a idade de 47 anos e prosseguir com minha paixão de ensinar os outros a construir riqueza e ter a vida com que sonham, em vez de se contentar com a mediocridade e a resignação sombria. Em 1997, escrevi sobre minhas experiências em um pequeno livro. Devo ter tocado um ponto sensível para meus leitores. Pai Rico, Pai Pobre saltou para o topo da lista do The New York Times e ficou lá por mais de 4 anos. E tem sido descrito como o livro de negócios mais vendido de todos os tempos. Desde então, publiquei uma série de livros Pai Rico, e embora tenham focos um pouco diferentes, todos oferecem a mesma exata mensagem do primeiro livro, e é a mensagem essencial deste livro que você agora tem em mãos. Assuma a responsabilidade por suas finanças ou se acostume a receber ordens pelo resto da vida. Ou você é o dono do dinheiro ou escravo dele. A escolha é sua. Tive a incrível sorte de contar com experiências e mentores que me mostraram como construir riqueza genuína. Como resultado, fui capaz de me aposentar e estar isento de qualquer necessidade de trabalhar outra vez na vida. Até aquele momento, eu trabalhava para construir o futuro da minha família. Desde então, tenho trabalhado para ajudar a construir o seu futuro. Nos últimos 10 anos, dediquei a vida a encontrar as maneiras mais eficazes e práticas para ajudar as pessoas a transformarem sua vida no século XXI, ensinando-as a construir riqueza genuína. Por meio de nossos livros Pai Rico, meus sócios e eu temos escrito sobre diversos tipos e formas de empreendimentos e investimentos. Mas, durante todos esses anos de intensa pesquisa, cruzei com um modelo de negócios em particular que acredito conter a melhor promessa para um número maior de pessoas obter o controle de sua vida financeira, de seu futuro e de seu destino. Mais uma coisa, quando digo riqueza genuína, não estou falando de dinheiro somente. O dinheiro é parte disso, mas não é tudo. A construção de riqueza genuína diz respeito tanto ao construtor
quanto ao resultado. Neste livro, vou mostrar por que você precisa construir o próprio negócio e qual exatamente o tipo de negócio. Mas isso não é apenas sobre alterar o tipo de negócio com o qual você está trabalhando hoje. É também sobre a mudança em você. Posso mostrar-lhe como encontrar o que você precisa para desenvolver o negócio perfeito. Mas, para que funcione, você terá de se desenvolver também. Bem-vindo ao negócio do século XXI. Parte 1. Assuma o controle do seu futuro. Por que você precisa ter um negócio próprio? Capítulo 1. As regras mudaram. Vivemos em tempos conturbados. Os últimos anos foram um desfile constante de medo e pânico nas manchetes, nas salas de reuniões e nas mesas de cozinhas em vários lugares do mundo. Globalização, outsourcing, downsizing, execução de hipotecas, subprime, derivativos tóxicos, esquemas de Ponzi, fiascos no mercado financeiro, recessão, uma notícia ruim após a outra. O declínio galopante do emprego remunerado é uma epidemia à qual poucos estão imunes. De executivos a gerentes de nível médio, de colarinhos branco até colarinhos azuis, de banqueiros a funcionários do comércio, todos estão em risco. Mesmo a indústria de cuidados de higiene pessoal, que até recentemente era considerada uma zona de trabalho segura, já começou a reduzir significativamente a força de trabalho. No outono de 2008, nos Estados Unidos, um fundo de aposentadoria perdeu, de repente, metade do valor, ou mais. O mercado imobiliário despencou. O que as pessoas acreditavam que eram ativos sólidos, confiáveis, acabou por ser tão sólido quanto vapor de água. A segurança no emprego não existe mais, é coisa do passado. É claro que você já sabe tudo isso, mas aqui está o que você talvez não saiba. Nada disso é realmente novo. Claro, foi preciso uma grande crise econômica para as pessoas começarem a acordar para o fato de que seus meios de sobrevivência estavam em risco. Mas suas fontes de renda não se tornaram arriscadas da noite para o dia, sempre estiveram ameaçadas. Muitas pessoas vivem há anos no fio da navalha, entre solvência e ruína, baseando-se no próximo salário para atender às despesas de cada mês. Normalmente, apenas com um colchão muito fino de dinheiro na poupança, ou, o que ocorre com mais frequência, sem colchão algum. O salário é chamado de trocar seu tempo por dinheiro. E durante uma recessão, é a fonte de renda menos confiável que existe. Por quê? Porque quando o número de pessoas empregadas começa a cair, há menos renda disponível em circulação para pagar pelo seu tempo. Eu avisei. Venho avisando isto há anos. Não há mais essa coisa de emprego seguro. Muitas empresas de hoje são dinossauros do século XX, cambaleantes à beira da extinção. E a única maneira de você ter um futuro realmente seguro é assumir o controle desse futuro. Eis o que escrevi em 2001, em um livro intitulado The Business School for People Who Like Helping People. Em minha opinião, os Estados Unidos e muitos países ocidentais estão à beira de um desastre financeiro iminente, causado pelo fracasso do sistema educacional em oferecer um programa de educação financeira realista para seus estudantes. Nesse mesmo ano, em uma entrevista para Nightingale Conan, eu disse: é a sua aposentadoria que você está apostando se você acredita que os fundos de investimentos estarão lá para você.
ou se você apostar a vida nos altos e baixos do mercado de ações. O que acontece se o mercado de ações subir e em seguida começar a desabar novamente quando você estiver com 85 anos? Você não tem controle. Não estou dizendo que os fundos sejam ruins, só estou dizendo que não são seguros e não são inteligentes, e eu não apostaria meu futuro financeiro neles. Nunca antes na história do mundo tanta gente tem apostado a aposentadoria no mercado financeiro. Isso é insano. Você acha que a Previdência Social estará lá para cuidar de você? Então você também acredita no coelhinho da Páscoa. E em uma entrevista que concedi em março de 2005, eu disse: a principal força de um ativo papel é sua liquidez e é também sua principal fraqueza. Nós todos sabemos que haverá mais um crash do mercado, que vai nos tirar tudo de novo. Por que você compraria ativos de papel? Então, o que aconteceu? Houve outro crash do mercado e muitas pessoas ficaram sem nada. Por quê? Porque nosso modelo mental e nossos hábitos nos aprisionam. Em 1971, a economia americana saiu do padrão ouro. A propósito, isso aconteceu sem a aprovação do Congresso. Mas o importante é que aconteceu nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Por que isso é significativo? Porque abriu o mercado para que passássemos a imprimir cada vez mais dinheiro, tanto quanto quiséssemos, sem que as moedas estivessem atreladas a qualquer valor real. Esse afastamento da realidade abriu as portas para o maior boom econômico da história. Nas 3 décadas e meia seguintes, a classe média americana explodiu. Com o dólar desvalorizado e o preço de venda dos imóveis e outros ativos inflados, pessoas comuns se tornaram milionárias. De repente, o crédito estava disponível para qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, e cartões de crédito começaram a aparecer como cogumelos depois de uma chuva de primavera. Para o pagamento dos cartões de crédito, os americanos começaram a usar suas casas como ATMs, refinanciando e emprestando, refinanciando e emprestando. Afinal de contas, imóveis sempre continuam a subir em valor, certo? Errado. Por volta de 2007, havíamos bombeado tanto ar quente quanto possível nesse balão financeiro, mas a fantasia desabou, trazendo-o de novo à terra firme. E não foi apenas Lehman Brothers e Bear Stearns que entraram em colapso. Milhões perderam as previdências privadas, as pensões e os empregos. O número de pessoas que vivem oficialmente abaixo da linha da pobreza está aumentando rapidamente. O número de pessoas que estão trabalhando além da idade de 65 anos está aumentando. Na década de 1950, quando a General Motors era a empresa mais poderosa da América, a imprensa pegou uma declaração do presidente da GM e transformou-a em um slogan que funcionou por décadas. Para onde vai a GM, vai a nação. Bem, pessoal, essa não pode ser uma boa notícia, porque em 2009, enquanto escrevo este livro, a GM está indo para a falência. E nesse mesmo verão, o estado da Califórnia estava pagando suas contas com promissórias em vez de dinheiro. No momento, a porcentagem de americanos que possuem casas está caindo. As execuções de hipotecas nunca foram tão altas. O número de famílias de classe média está caindo. Os saldos das contas de poupança estão menores quanto existem e a dívida das famílias é maior. O número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza está aumentando rapidamente. O número de pessoas que estão trabalhando além dos 65 anos está aumentando. O número de novas falências está nas alturas e muitos americanos não têm dinheiro suficiente para se aposentar. Todas essas notícias ruins chamaram sua atenção? Claro que sim! Ótimo!
Agora você despertou para o que está acontecendo e a coisa não é bonita. Portanto, vamos nos aprofundar e ver o que realmente isso significa e o que é possível fazer. É um novo século. Quando eu era criança, meus pais me ensinaram a mesma fórmula de sucesso que você provavelmente aprendeu. Vá para a escola, estude muito e tire boas notas para que possa conseguir um trabalho seguro, bem remunerado, com benefícios, e seu trabalho vai cuidar de você. Mas isso é pensamento da era industrial, e não estamos mais na era industrial. Seu trabalho não vai cuidar de você. O governo não vai tomar conta de você. Ninguém vai cuidar de você. É um novo século, as regras mudaram. Meus pais acreditavam em estabilidade no emprego, em fundos de pensões de empresas, seguridade e previdência social. Isso tudo já era. São ideias obsoletas que sobraram de uma era que já acabou. Hoje, segurança no trabalho é uma piada. E a própria ideia de emprego vitalício em uma única empresa, um ideal tão orgulhosamente defendido pela IBM em seu auge, é tão anacrônica quanto uma máquina de escrever manual. Muitos pensavam que seus planos de previdência estavam seguros. Ora, eles se baseavam em ações de primeira linha e fundos de investimentos. O que poderia dar errado? Como se viu, tudo poderia dar errado. A razão pela qual essas vacas sagradas de outrora já não dão mais leite é que todas elas estão obsoletas. Fundos de pensões, segurança no trabalho, segurança da aposentadoria, é tudo forma de pensar da era industrial. Estamos na era da informação agora e precisamos usar o pensamento desta era. Felizmente, as pessoas estão começando a ouvir e aprender. É uma vergonha que seja preciso sofrimento e dificuldades para aprender, mas pelo menos está acontecendo. Cada vez que passamos por uma crise imensa, o estouro da bolha.com, o rescaldo econômico do 11 de setembro, o pânico financeiro de 2008 e a recessão de 2009, mais pessoas percebem que as redes de segurança não existem mais. O mito corporativo acabou. Se você passou anos subindo a escada corporativa, já parou para observar a vista? Que vista? Você pergunta. A extremidade traseira da pessoa que está na sua frente? Isso é o que você olha à sua frente. Se essa é a vista que você quer manter para o resto da vida, então este livro provavelmente não é para você. Mas se você está cansado de olhar para o traseiro de outra pessoa, então continue a ler. Não seja enganado novamente. Enquanto escrevo isto, o desemprego continua a aumentar. Quando você estiver lendo essas palavras, quem sabe, a situação pode ter mudado. Não se deixe enganar. Quando os valores dos empregos e dos imóveis mudarem e o crédito for novamente liberado, porque inevitavelmente isto acontecerá, não se iluda com aquele antigo sentimento de falsa segurança que já colocou você e o resto do mundo nesta bagunça. Nós não somos enganados apenas uma vez, deixamo-nos enganar repetidamente. Todos nós crescemos ouvindo a fábula da cigarra e da formiga, mas a esmagadora maioria de nós continua vivendo com a visão de futuro da cigarra. Não se deixe distrair pelas manchetes. Há sempre alguma notícia idiota em curso para tentar desviar sua atenção do negócio sério de construção de sua vida. É só barulho. Quer se trate de terrorismo, de recessão ou do mais recente ciclo de escândalo político, nada disso tem a ver com o que você precisa fazer hoje para construir seu futuro. Durante a Grande Depressão, muitas pessoas fizeram fortunas, e durante os tempos de maior crescimento,
como a onda imobiliária dos anos 1980 nos Estados Unidos, milhões e milhões de pessoas se esqueceram de cuidar de seu futuro, ignoraram tudo que vou compartilhar com você neste livro e acabaram em dificuldades ou quebraram. A maioria delas, de fato, ainda está nessa situação. A economia não é a questão é você. Você está com raiva da corrupção? Do sistema financeiro e dos grandes bancos que deixaram isso acontecer? Do governo por não fazer o suficiente ou por fazer demais das coisas erradas e não o suficiente das coisas certas? Você está com raiva de si mesmo por não ter controle sobre sua vida? A vida é dura. A pergunta é: o que você vai fazer a respeito disso? Reclamar não vai garantir seu futuro, muito menos culpar o sistema financeiro, as empresas ou o governo. Se quer um futuro sólido, é preciso criá-lo. Você só poderá controlar seu futuro quando assumir o controle de sua fonte de renda. Você precisa de um negócio próprio.